Oi, eu sou o Bruno Bermejo e esse é o Jackass. Não, brincadeira. Hoje eu tô aqui pra falar sobre curiosidades mitológicas. Você já ouviu a expressão presente de grego? E aquela parte do seu corpo que até o seu médico chama de tendão de Aquiles? Pois é, essas duas expressões são originadas de uma guerra que aconteceu há mais de 3.200 anos atrás, que é a Guerra de Troia. Você pode saber sobre essa guerra e tudo que envolve o mito dela no livro Ilíada, de Homero. Bom, para começar eu vou falar para vocês que essa guerra consistiu entre os gregos invadindo Troia. Essa foi a primeira e última vez que eu chamei os gregos de gregos, ok? Porque naquela época ainda não existia o termo Grécia. Isso só vai surgir depois deles se chamarem de helenos. Inclusive, vão se chamar helenos depois dessa guerra de Troia, depois dessa história. Como símbolo, claro, a Helena, que é aí o troféu, né? Além da própria cidade de Troia. Os gregos, então, vão ser chamados de micênicos, ok? Micênicos por quê? Porque a principal cidade-estado da Grécia era justamente Micena. E quem que era o rei de Micena? Agamenon. Por isso que ele vai ser o general dos exércitos que vão atacar Troia. Eu vou explicar para vocês então o que dá o início a isso. Da onde que surge o rapto de Helena? Porque o começo dessa história para vocês a maioria de vocês basicamente isso, o rapto de Helena, dá início. Mas o que aconteceu antes? O que originou tudo isso? No começo, Écuba, rainha de Troia, portanto, esposa do rei Príamo, rei de Troia. A história começa com a Écuba tendo um sonho. Ela acorda, chega no rei e fala: tive um sonho que eu parei uma tocha. Dei a luz a uma tocha e essa tocha incendiaria Troia. E aí, com medo que esse sonho fosse uma profecia, algo assim, logo que ela dá a luz ao filho Paris, o rei Príamo ordena que levem esse bebê pro alto de uma montanha para que ele não pudesse ter a chance de sobreviver. Ele foi achado pelos camponeses dessa montanha e acabou sendo criado por eles também. E acabou crescendo alto, belo, jovem, sarado, esbelto, maravilhoso, feio. Isso significa que eu sou gay? Significa. Bom, então vamos mudar de foco, vamos deixar lá o Paris lá com os camponeses, vamos mudar de foco, vamos lá para o Olimpo, né, onde vivem os deuses. E acontece que no Olimpo, um mortal estava casando com uma deusa. Casamento entre Peleu e Tétis. Convidaram todos os deuses do Olimpo, menos uma, a deusa Eris, que era simplesmente a deusa da discórdia. E para se vingar, digamos, ela envia um pombo dourado, uma espécie de uma maçã dourada, que ela envia esse pombo dourado no Olimpo, uma simples mensagem: para a deusa mais linda. 3 deusas entraram em conflito: Hera, Atenas e Afrodite. Então Zeus declarou: vamos escolher um júri, um cara só, e ele vai decidir. Mas não vou pegar ninguém aqui do Olimpo não. Aqui todos os deuses conhecem vocês. Vou pegar um mortal. Ele escolhe quem? O príncipe de Troia em potencial. E de repente aparecem as 3 deusas pro Paris. E as 3 deusas se oferecem a ele. As 3 deusas o seduzem. Acontece que Paris acaba escolhendo Afrodite. E ela, por ser deusa do amor, dá a ele o amor da mortal mais bela do mundo, Helena de Esparta. Ele volta para casa, é bem recebido pelos pais, ele se firma como príncipe, mas ele resolve ir embora, vai em busca desse amor aí em Esparta e fala lá em Troia o seguinte: tô saindo com uma expedição diplomática aí, digamos. Ele vai até Esparta, chega em Esparta, é bem recebido pelo rei Menelau, pela rainha Helena, e se hospeda lá em Esparta. Quando o Menelau precisa sair em alguma expedição com um exército, ele chega na Helena e fala o seguinte: eu tô saindo aqui, você cuida do hóspede. Sai, e nesse meio tempo, Paris e Helena se apaixonam, resolvem fugir para Troia. E aí que vai dar origem à Guerra de Troia. Essa é a pré-história da história que vocês já sabem pelo filme, blá blá blá. Agora eu vou mostrar para vocês curiosidades sobre a Guerra de Troia e eu volto depois.
Acredita-se que a Guerra de Troia tenha acontecido há mais ou menos 3.500 anos, mais precisamente em algum ponto entre 1.300 e 1.200 anos antes de Cristo, fim da Idade de Bronze do Mediterrâneo. Os mais antigos documentos literários sobre a Guerra de Troia são a Ilíada e a Odisseia, poemas épicos do poeta grego Homero. Ilíada vem de Ilion, o outro nome da cidade de Troia. Existem inúmeras controvérsias a respeito da existência de Homero, em virtude da falta de provas sobre o poeta. Muitos historiadores estão convictos de que ele não tenha passado de um personagem lendário. A Ilíada, livro que contém toda a história sobre a Guerra de Troia, contém mais mitologia do que fatos e, por esse motivo, acreditou-se durante muito tempo que a Guerra de Troia fosse somente uma lenda. A descoberta das ruínas da cidade no século XIX e as evidências arqueológicas de que ela foi fortificada por volta de 1200 anos de Cristo obrigaram os historiadores a considerar a ideia de que o conflito entre micênicos e troianos tenha realmente acontecido. Os micênicos reuniram uma gigantesca esquadra, algo em torno de 1000 navios, em direção a Troia. Heróis mitológicos, os próprios deuses teriam, segundo Homero, se envolvido no conflito. Foram anos de cerco, e mesmo assim, Troia parecia inexpugnável. Fingindo que desejavam a paz, os micênicos deixaram um cavalo gigantesco de madeira nos portões da cidade. Entendendo ser aquele um cavalo um troféu, ou uma espécie de presente, os troianos sugeriam que ele fosse levado para dentro. Quebraram uma parte do portão para que isso fosse possível. Os homens armados que se encontravam no interior do cavalo abriram os portões e permitiram que as tropas micênicas entrassem. Foi daí então que surgiu a expressão presente de grego. À noite, sob o escuro da noite, os micênicos atacaram e incendiaram Troia. Apanhados de surpresa, os habitantes foram massacrados. Daí-se o fim mitológico da história. Com o término da guerra e a destruição de Troia, os micênicos voltaram imediatamente para casa. Menelao e Helena também retornaram a Esparta. A única exceção foi o guerreiro Ulisses, ou Odisseu, que demorou 10 anos para voltar. A saga de Ulisses é contada no poema épico Odisseia. Um dos heróis da Guerra de Troia foi o guerreiro Aquiles, dos micênicos. Conta-se que, quando criança, Aquiles ficou invencível ao ser mergulhado no rio mágico. Ele era praticamente invulnerável, a não ser que alguém acertasse seu único ponto fraco, o calcanhar. Vem daí a expressão calcanhar de Aquiles, uma referência ao ponto fraco de uma pessoa. As ruínas da Troia real foram descobertas no século XIX pelo arqueólogo Heinrich Schliemann. Interessante que, ao longo dos anos, descobriu não apenas uma, mas 9 Troias, uma erguida sob os pombros da outra. A última cidade erguida nas ruínas de Troia foi abandonada no século V da nossa era. A Guerra de Troia é um dos eventos mitológicos com maior número de adaptações para o cinema. As últimas foram Helenas de Troia, 2003, e Troia, 2004. Bom, esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado. Se você gostou, aperta aqui no botão de gostei. Se você não gostou do vídeo, aperte o botão de gostei e comenta aqui embaixo. As críticas são bem-vindas, mas para dar aquele apoio, pra gente aqui melhorar no canal, dê o seu like, comenta, fique à vontade. Até uma próxima. Tchau e...